Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Epístola aos Efésios 2:13. Amados, este texto é para mim como uma porta de pérola que se abre para a excelente glória. Ele nos conduz ao mais doce privilégio que um pecador pode conhecer: proximidade com Deus. Não apenas perdão, não apenas esperança, não apenas livramento do inferno, mas proximidade. Feitos chegados. Esta é a expressão que faz meu coração arder. Houve um tempo em que estávamos longe. Longe por natureza, longe por nossas obras, longe por nossa culpa, longe por nossa própria vontade rebelde. Não apenas fora do jardim, como Adão após a queda, mas errantes entre as nações, sem aliança, sem promessa, sem Deus no mundo. Nossa condição não era apenas de distância, era de alienação. Não queríamos a Deus, nem buscávamos a sua face. Mas agora, bendito agora, fomos feitos chegados. E o texto repousa sobre duas grandes colunas: em Cristo Jesus e pelo sangue de Cristo. Toda a proximidade com Deus depende destas duas verdades. Fora delas, não há acesso, não há comunhão, não há aproximação real. Primeiramente, estamos perto porque estamos em Cristo Jesus. Desde a eternidade, fomos colocados nele por uma união estabelecida no conselho de Deus. Assim como em Adão caímos, em Cristo nos levantamos. Ele é a cabeça do seu povo. E quando, no tempo determinado, o Espírito nos vivifica, essa união eterna torna-se viva e consciente. A fé é o laço visível dessa união. A alma se apega a Cristo porque Cristo já a havia tomado para si. Quando estou unido a Cristo como o ramo está na videira, como o membro está no corpo, então participo de tudo o que é dele. Onde ele está, eu estou. Sua posição é minha posição. Sua aceitação é minha aceitação. Sua proximidade é minha proximidade. Cristo está perto de Deus, infinitamente perto. Ele é um com o Pai. Como homem perfeito, aceito, coroado e exaltado, ele está na presença de Deus. E se eu sou um com ele, então não posso estar longe. Sou trazido para a mesma esfera de favor. Não por mérito meu, mas por união com ele. Oh, que verdade sublime! Não somos meramente admitidos no pátio exterior. Não estamos apenas ao pé do monte. Não ficamos apenas entre o povo que ouve de longe. Em Cristo, somos levantados e assentados nos lugares celestiais. Somos feitos tão próximos que não podemos estar mais próximos. No Filho, estamos tão perto quanto Ele está. Mas essa proximidade não seria possível sem o sangue. O sangue de Cristo é o fundamento da nossa aproximação. O sangue é o selo da aliança eterna. Deus fez uma aliança conosco, e essa aliança foi ratificada não com o sangue de animais, mas com o sangue do seu próprio Filho. Quando descanso nesse sangue, entro na certeza de uma aliança que jamais pode ser anulada. Mas o sangue faz ainda mais. Remove o pecado que nos separava. O que nos mantinha longe? Nossa culpa, nossa rebelião, nossa transgressão da lei santa. Deus é justo, e o pecado não pode permanecer diante dele. A distância não era apenas geográfica ou simbólica, era moral. Estávamos separados, porque éramos culpados. Quando leio sangue, eu não penso apenas em vida derramada. Penso em sofrimento, em dor, em morte penal. Penso na cruz. Não uma morte natural, mas uma morte sob a espada da justiça divina. Na cruz, o pecado foi plenamente punido. A justiça não foi ignorada, foi satisfeita. E porque foi satisfeita em Cristo, posso ser perdoado sem que Deus deixe de ser justo. É pela cruz que me aproximo. Não é pela encarnação apenas, nem pela ressurreição isoladamente, nem pela esperança da segunda vinda. Todas são gloriosas, mas o caminho de acesso é o sangue. É ali que a barreira foi removida. É ali que o véu foi rasgado. É ali que o caminho foi aberto. Quando compreendo isso, meu coração é atraído. A cruz é o grande ímã do Evangelho. Nada aproxima tanto o pecador de Deus quanto a visão de um Salvador crucificado. Quando vejo que meu pecado foi colocado sobre ele,
quando percebo que ele sofreu em meu lugar, então o temor servil dá lugar ao amor. O ódio é vencido, a frieza se derrete, e começo a desejar a presença daquele Deus que antes eu evitava. Assim, a proximidade com Deus não é apenas um estado legal, é uma experiência viva. O sangue purifica a consciência purificada aprende a amar, e o amor deseja estar perto. Eu era um fugitivo, mas agora sou filho. Eu era estrangeiro, mas agora sou da casa. Eu era leproso fora do arraial, mas agora sou trazido para dentro, lavado, restaurado e feito participante da comunhão. Que maravilha é esta proximidade! Não falo de mera religião externa, nem de privilégios visíveis. Falo de comunhão real. Falo de poder dizer meu Pai. Falo de entrar na presença de Deus sem terror, porque o terror foi absorvido na cruz. Se estou em Cristo e coberto pelo sangue, não apenas posso me aproximar. Eu já fui aproximado. Não estou tentando conquistar acesso. Estou desfrutando de um acesso que já me foi concedido. E esta é a glória do Evangelho. Aqueles que estavam longe foram feitos chegados. Para que compreendamos melhor essa bendita proximidade com Deus, consideremos algumas ilustrações das Escrituras. Pensemos primeiro em Adão no jardim. Ele caminhava com Deus. O Senhor descia na viração do dia e havia comunhão. Que quadro sublime de proximidade! Mas o pecado entrou, e imediatamente surgiu a distância. Adão escondeu-se entre as árvores. O mesmo jardim, que antes era cenário de comunhão, tornou-se lugar de medo. Aqui vemos o primeiro estágio da distância: estar no jardim, mas sem ousar encontrar-se com Deus. Depois veio algo ainda mais doloroso: a expulsão. Fora do Éden, sob a sentença, longe do paraíso. E ainda assim, amados, nossa condição natural era mais distante que a de Adão. Não estávamos apenas fora do jardim com uma promessa ecoando aos ouvidos. Estávamos entre as nações, entregues à idolatria, alheios às alianças da promessa. E, no entanto, pela graça, fomos trazidos para perto. Não apenas restaurados a um jardim perdido, mas introduzidos numa comunhão mais alta, uma união viva com o próprio Filho de Deus. Caminhamos novamente com Deus, não sobre a base de inocência, mas sobre a base da redenção, não sobre a fragilidade da nossa obediência, mas sobre a firmeza do sangue de Cristo. Consideremos agora Israel no deserto. No centro do acampamento estava o tabernáculo. Sobre ele repousava a nuvem da presença divina. Perto dele estavam os sacerdotes. Mais perto ainda, o sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava além do véu. Mas pensem bem, nós não éramos sacerdotes, não éramos sequer israelitas. Nossa posição natural era ainda mais distante. Éramos como leprosos fora do arraial. E pior, éramos gentios, sem parte na aliança visível. E ainda assim, o que fez a graça? Primeiro nos trouxe para ouvir o Evangelho. Depois, nos admitiu na comunhão do povo de Deus. Depois, nos fez sacerdotes espirituais. E mais do que isso, colocou-nos em Cristo, nosso grande sumo sacerdote, e nos deu acesso tão íntimo quanto o dele. Que proximidade é esta? Não ficamos apenas no átrio. Não permanecemos somente no monte. Em Cristo, entramos na própria presença. Vejamos ainda o Monte Sinai. O povo estava ao pé do monte, ouvindo a voz de Deus tremendo diante da lei. Era uma forma de proximidade, ouvir claramente, sentir o peso da majestade divina. Mas ainda assim, estavam à distância. Havia limites estabelecidos. Se alguém tocasse o monte, morreria. Muitos hoje vivem nesse estágio. Ouvem a palavra, tremem, prometem obediência, são quase persuadidos, mas permanecem longe porque não entram pelo sangue. Depois, 70 anciãos subiram mais alto. Viram algo da glória. Comeram e beberam diante do Senhor. Ainda assim, mesmo entre eles, houve quem depois perecesse por irreverência. Proximidade externa não garante salvação. Josué subiu ainda mais. Permaneceu na montanha enquanto outros desciam. Ele representa aqueles que perseveram na comunhão,
que não descem para a idolatria do mundo. Mas acima de todos estava Moisés. Ele entrou na presença, falou com Deus face a face, intercedeu, recebeu revelações. E aqui está o assombro. Em Cristo fomos trazidos a uma proximidade maior que qualquer dessas figuras. Somos admitidos na presença do Pai não como meros espectadores, mas como filhos. Não como servos temerosos, mas como herdeiros. Não apenas como povo ao pé do monte, mas como participantes da comunhão do Mediador. Oh, que distância percorreu a graça! De estrangeiros no mundo gentílico à presença do Altíssimo, do afastamento moral à comunhão íntima, da culpa à aceitação, da inimizade ao amor. E essa proximidade manifesta-se em nossa experiência. Na conversão, quando o pai corre ao encontro do pródigo, ali está a proximidade. O abraço do pai fala de reconciliação completa. Na restauração após a queda, quando clamamos, "Purifica-me", e sentimos o perdão renovado, ali experimentamos novamente a proximidade. Na oração, quando nos aproximamos do trono da graça, não vamos como intrusos, mas como filhos que têm livre acesso pelo sangue. No louvor, quando nossa alma se eleva e parece tocar as realidades celestiais, é o sangue que torna aceitáveis nossas ofertas. Na ceia do Senhor, quando discernimos espiritualmente o corpo e o sangue, é ali que a comunhão se torna doce e profunda. E finalmente, na glória eterna, estaremos diante do trono, porque nossas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. A eternidade não será senão a consumação dessa proximidade. Amados, se fomos feitos tão próximos, vivamos como quem está perto. As coisas que estão perto ocupam nosso pensamento. Se Deus está perto, que Ele ocupe nosso coração. Se estamos assentados com Cristo, que nossas afeições estejam nas coisas do alto. Não vivamos como quem ainda está longe. Não andemos como estrangeiros quando somos da casa. Não nos contentemos com o átrio, quando temos acesso ao Santo dos Santos. Se estou tão perto de Deus quanto Cristo está, por união com Ele, como poderei viver em frieza? Como poderei duvidar do seu cuidado? Como poderei temer abandono? Ele não abandona seu filho, e estando eu no filho, não me abandonará. Vivamos, pois, na força dessa proximidade. Confiemos como filhos, oremos com liberdade, amemos com fervor, andemos em santidade, pois fomos feitos chegados, não por nossas obras, mas pelo sangue, e que toda a nossa vida declare esta verdade gloriosa. Estávamos longe, mas agora estamos perto de Deus. Amém.